Graças a Deus, é com muito prazer que vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, sem perder tempo, queremos ser breve em nossas palavras, que viemos aqui para nos alimentar com a palavra doutrina, a palavra de ensinamento que, por certo, Deus já tem colocado no coração do pastor Lauro, nosso amigo, que Deus trouxe para este lugar. Alguns meses atrás, antes de ele assumir, a gente teve um encontro. Eu falei para ele: pastor Lauro, nós vamos orar para você, São Luís. Oi, pastor Lauro. E a gente falou brincando, claro, mas Deus já estava trabalhando e hoje aprove os servos de Deus em São Luís. Meus irmãos, sem perder tempo, vamos ser breve. Abra comigo no livro de Salomão, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, 1 e 2. Vamos meditar nesses dois versículos rapidamente. É acerca da palavra de Deus. O livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 e 2. Quem achou pode confirmar com amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Meu Deus. Versículo 2: reparte com 7 ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Amém. Meus irmãos, o salmista, aliás, o sábio Salomão, foram os mais sábios da atualidade. Até hoje eu encontrei sábio na terra igual Salomão. Ele escreve essa palavra, viu? Salomão, ele escreveu esse versículo, esse texto, baseando-se no costume que o povo egípcio, o povo do Egito tinha, viu? O povo do Egito, uma vez no ano, o rio Nilo, o principal rio ali do Egito, ele transbordava, viu? E aquelas águas vinham a inundar as terras do povo do Egito, dos egípcios. Aquela terra ficava inundada. E aqueles homens sábios, aquele povo sábio, então, não perdia a oportunidade. Pegava o seu pão, a semente do grão para fazer pão, e semeava naquelas águas ali. Semeavam, vamos jogar bastante aqui. Tempos depois, dias depois, quem sabe meses, anos, dias, aquela água baixava, voltava à sua normalidade. E aquele povo podia ver o fruto da semente brotando depois daquela enchente. Meu Deus. Aleluia. Eles não perdiam a oportunidade. Se eu fosse hoje aqui destacar um pouco a mensagem, eu ia falar aproveitando a oportunidade de Deus na nossa vida. Nunca é demais para eu e você semearmos uma boa semente. Às vezes Deus permite uma ocasião, pastor Lauro, de eu e você poder semear. Temos vários exemplos. Se nós fôssemos falar aqui, passaríamos às 9. Um grande exemplo é repartir, diz o versículo, repartir com 7, ainda com 8. Repartir com o necessitado, com aquele que está precisando. É uma oportunidade que Deus está te dando de você plantar a sua semente para lá na frente você colher em abundância. Lá em Coríntios está escrito: aquele que semeia pouco, pouco ceifará, mas aquele que abundância semeia, em abundância ceifará. É Bíblia, meus irmãos. Por isso eu te digo: lança o teu pão sobre as águas. Aleluia! Obra missionária, pastor Lauro, uma grande oportunidade que eu e você, a igreja de Cristo, temos em plantar essa semente maravilhosa, com a nossa oração, com a nossa súplica e também com o nosso poder financeiro, a nossa oferta para a obra missionária. Aleluia! Uma grande semente que eu gosto de destacar aqui é a semente lá na nossa família, do nosso lar, na nossa casa. Semeie dentro da sua casa. O que você faz nos tempos de folga lá na sua casa? Nos tempos que não tem culto, que você não tem nenhuma atividade, o que você está fazendo lá? Semeie na sua filha, no seu filho, na sua esposa, viu? Mostre a palavra para eles, contribua para o bem andamento, o bom crescimento do seu filho. Aleluia. Eu tenho uma preocupação enorme dentro da minha casa, quando eu vejo a minha filha ali vendo aqueles YouTube de desenhos que tem na internet, eu já corro lá e já observo o que está passando ali naquele desenho. A minha preocupação é em semear coisa boa para ela. Vamos correr na livraria, vamos comprar um CD evangélico para plantar no coraçãozinho dos nossos filhos. Aleluia. Não perca as oportunidades que Deus dá para você. E tem um ditado que diz que às vezes a carruagem, o trem passa uma vez só, depois não passa mais.
plante, semeie na obra de Deus, na evangelização, na igreja, na sua família, que você vai ver a semente brotar lá na frente. Viu? Os irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo um centavo para alguém. E o que você está fazendo hoje para o Senhor, Ele há de recompensar. Amém? Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.